Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, sexta-feira, 24 de março, não tem jogo no final de semana, Vasco buscando aí amistosos, jogos, treinos, seleção brasileira sim, essa entra em campo amanhã, diante da seleção de Marrocos, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ela também, mas falando de Vasco, e aí, vai vir reforços mesmo? Será que vem? Será? É. E o Andrei, ele fica em São Januário até que dia? Você já sabe? Pedro Raul. E a situação do atacante? Vasco fez 17 jogos na temporada, ele fez 16, marcou 7 gols, deu 2 assistências, mas o torcedor não ficou satisfeito porque perdeu o pênalti contra o ABC. Vamos comentar tudo isso a partir de agora aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Wellington Campos FC, a descrição está passando aí no pé do vídeo e embaixo do vídeo, né? Tem aí inscrever, se ainda não é inscrito, se inscreva, habilite o sininho para receber as nossas notificações e dá o joinha, o like. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que o nosso trabalho é relevante para você, torcedor. Muito obrigado pelo seu carinho. Depois da vinheta, um monte de assuntos legais para você. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente, vamos falar então a respeito do Vasco, da seleção brasileira. Deixa eu começar pedindo para você procurar a doutora Camila Paz. Ela faz um trabalho de harmonização orofacial sensacional. Seu sorriso muito mais bonito. Acompanhe o trabalho dela nas redes sociais. E o telefone do consultório em Goiânia, 62 999 55 2392. É este o telefone da equipe da doutora Camila Paz. Valeu? Obrigado, doutora Camila. Obrigado à sua equipe. Gente, o Vasco voltou aos treinamentos. Está tentando aí jogos amistosos, jogos treinos, né? O Rezende mesmo já se prontificou a fazer um com o Vasco, nos adiantou o Abel Braga. O Cruzeiro, por exemplo, vai fazer um jogo com o Bragantino. É outro que está na mesma situação do Vasco, como o São Paulo, o Corinthians, que aguardam o início do Campeonato Brasileiro. Esses times aí aguardando também a Copa do Brasil. E no caso do São Paulo, a Copa Sul-Americana e o Corinthians, a Copa Libertadores da América. Sorteio na próxima segunda-feira em Assunção. Por esse motivo ainda não temos o sorteio da Copa do Brasil, nem a tabela da Série A, porque tem que sair primeiro, a gente vem falando isso aí, a tabela da Libertadores e da Copa Sul-Americana, para que não haja conflito de datas. Aí vamos saber quando que o Galo, por exemplo, vai enfrentar o Vasco na primeira rodada. Quando vai ser Palmeiras e Vasco em São Januário. Vai ser na quarta-feira, nobre do futebol, vai ser na quinta. Então, tudo isso a gente está aguardando. Sobre o Vasco, o Andrei, que está servindo a seleção brasileira, me disse o Paulo Brax, o compromisso dele com o Vasco é até 30 de junho. Por esse motivo, o Vasco está buscando um primeiro volante. E aquele campuçano, o colombiano, que joga pelo time do Boca Juniors, que está emprestado lá na Turquia. Agora, a informação que o Cruzeiro também tem interesse nesse jogador. O Paulo Brax me disse que ele ainda segue na pauta do Vasco, que seria a única contratação antes do dia 4 de abril. A não ser que apareça uma baita contratação, um negócio de ocasião, e aí sim. Tem muita gente garantindo que o Nenê não continua. O Vasco ainda não se manifestou. Esse continuar é como atleta, né? Fica trabalhando na comissão técnica, terá um cargo na comissão técnica do Vasco. O Rodrigo ganhou o reajuste salarial depois que fez várias partidas e boas como titular. O Marlon Gomes, a renovação está muito próxima de ser anunciado, sem problemas, como foi a renovação do Andrei. E nos 17 jogos de 2023, o Pedro Raul participou de 16. O Puma Rodrigues
que ficou no banco de reservas no jogo de hoje entre Japão e Uruguai. 1-1 foi o placar. Ele fez 14 jogos. Deixa eu trazer o Abel Braga para falar sobre Pedro Raul, porque tem muita gente insatisfeita com o atacante artilheiro da temporada do Vasco da Gama. E segundo o Abel, se ele não tivesse personalidade, ele não cobraria aquele último pênalti que acabou perdendo, chutando para fora. Vamos assistir aí o Abel Braga. O mental ele é muito complexo, sabe? Não pensa que é só eu falando, o Maurício falando, o Paulo falando com ele, a gente dando carinho. Não é bem assim. Porque a primeira reação, ela tem que partir de você próprio. Pode estar num momento que você colocou que não seja o ideal, mas ao mesmo tempo você fala aquele artilheiro da equipe e o jogador com mais assistência. Opa! Se ele conseguir, então, dar uma melhorada no momento, é isso que nós queremos. Eu acho que a resposta está aí, cara. Aconteceu, fatalidades. Ele mostrou que tem a condição de se recuperar. Por quê? Porque ele, mesmo tendo perdido os 2 pênaltis, chegou num momento onde nós jogamos, naquele jogo horrível, na hora do pênalti decisivo, se ele não é forte mentalmente, ele não pegava a bola. Ele ia virar as costas, olhar para um, olhar para outro, não, vai você, eu não vou. E ele foi. Então, nós queremos que ele continue assim, ó, sendo artilheiro, sendo com uma assistência e, claro, voltando ao momento que ele estava um pouquinho atrás. E agora vai começar do zero, cara. Só que vai começar do zero uma construção que ela já chegou no 2º andar. Falta algumas coisas para tu dar um retoque nessa construção. E nós sabemos o que nós queremos. Não pensa que são as pessoas de fora que vão dizer, bota o azulejo dessa cor, pinta a fachada dessa cor. Não. Quem sabe isso aqui é Paulo, Maurício, e eu dou meus pitacos, entendeu? Aí o Abel Braga falando sobre o Pedro Raul. A gente vai trazendo, né, extratos da entrevista coletiva do Abel para que você vá entendendo os assuntos sem trazer um monte de coisa. E aí você analisa e opine sobre a situação do Pedro Raul. O Vasco tem que contratar mais um atacante, no seu entendimento, mais um 9, para ser a chamada sombra para o Pedro Raul? O que você acha? Ele tem que continuar cobrando pênaltis ou você não coloca ele mais para cobrar pênaltis? Já perdeu 3 pelo Vasco da Gama. Então é essa situação que a gente quer analisar com vocês envolvendo o Pedro Raul. Deixa eu passar para a seleção brasileira, porque hoje o Ramon Menezes encheu a bola do Rony. Falou que o Rony hoje é o cara que é o exemplo, né? É o espelho do povo brasileiro de sofrimento, de luta e de buscar o seu melhor. Fala aí, Ramon Menezes. Primeiro que o Rony é um cara sensacional, né? Assim, ele tem uma carisma impressionante, né? Ele diz muito que é o povo brasileiro, né? A simplicidade, né? O trabalho. Então ele está aqui por méritos, né? Por tudo aquilo que ele fez nesses últimos anos, né? No Palmeiras, por tudo aquilo que ele produziu, né? Sua performance. É um jogador que pode nos ajudar muito, né? Um jogador que logo quando eu o convoquei eu disse, né? Que ele pode ser o externo pelo lado esquerdo, fazer por dentro também como centroavante, como ele tem feito no Palmeiras, fazer o lado direito. E é um jogador que uma entrega impressionante, né? Que todo mundo gosta e que pode nos ajudar muito, né? Não só ele, né? Como o Antony, que é um jovem atleta também, que faz aquela função ali, né? O Veiga.
Eu fiquei impressionado com a qualidade de todos esses atletas, né? Vendo de perto nos treinamentos, né? Alguns deles eu já conhecia, principalmente os atletas que jogaram comigo no Sub-20. E o mais importante é isso, você deixar todo mundo motivado, todo mundo com uma vontade muito grande de vestir a camisa da seleção brasileira. Bacana essa fala do Ramon, né? Sobre o Rony. Rony que fez um gol de bicicleta no treinamento. O Ramon ainda não definiu o time para amanhã. A coisa que a gente sabe é que o Andrei Santos começa como titular ao lado do capitão Casimiro. E o Casimiro conversou hoje com os jornalistas e pediu respeito ao trabalho do Ramon Menezes, porque tem muita gente falando em Ancelotti para ser o técnico do Brasil. E segundo o capitão Casimiro, ele chegou e está trabalhando com o Ramon como se o Ramon fosse já o técnico efetivo da seleção brasileira. Interessante. Vamos acompanhar. Primeiro, o que nós jogadores gostaríamos de ter um treinador aqui seja um treinador como se fosse capacitado com grandes jogadores, né? Porque nós sabemos aqui que nós temos jogadores, 30, 40, 50 jogadores de nível excepcionais, né? Você consegue fazer 3, 4 seleções que pode competir com qualquer outra seleção no mundo. Se tratando de Ancelotti, claro que principalmente que é um treinador que eu já conheço, já conheço muito bem, é um amigo que eu tenho, é um admirador que eu tenho no futebol, foi um prazer trabalhar com ele, mas existe outro lado também, né? O Ancelotti tem um clube, que é o Real Madrid, temos que respeitar o clube que ele está, temos que respeitar o Ancelotti. Nós temos um treinador aqui também, que é o Ramon, que mesmo não é o efetivo, né? Mas ele está aqui para fazer esse jogo e nós sabemos que na vida são oportunidades, né? Hoje ele não é o efetivo, mas se faz um grande trabalho, se o que o presidente quer, dos nomes que o presidente quer, não aceita, o Ramon está aí. Então, assim, eu a partir do momento quando eu vim para cá, estou respeitando e tratando ele como se ele fosse o treinador de uma Copa do Mundo. Então, não só eu, mas todos os jogadores também estão respeitando a altura, porque é o treinador hoje e tem que ter um respeito pelo treinador. Mas, especificamente, que a sua pergunta foi, do Ancelotti, é um treinador que já ganhou tudo na carreira, é um treinador com muita experiência, e sem dúvida, se fosse ele, que nosso lado, sabemos como o lado de vocês, são nomes especulares, mas o Ancelotti é um grande treinador. Legal, né? E ainda disse mais o Casimiro, agora sobre o Tite, que ficou 6 anos à frente da seleção brasileira, foram 2 Copas do Mundo, e para o Ramon é um importante momento com o Casimiro, e o Casimiro enchendo a bola do técnico Tite. Olha o que ele fala do trabalho do ex-treinador da seleção brasileira. Eu tive a experiência do nosso último treinador, Tite, e ele deixou um legado muito grande aqui. E o maior legado para mim que ele deixou aqui dentro foi viver intensamente isso. Ele vivia 24 horas, ele vivia todos os dias, quando ele junto com a sua comissão técnica ia para a Europa para ver os jogadores, ia nos clubes para ver como está o jogador, o lado sentimental, o lado humano, não só o lado jogador. Então, eu diria que se fosse um trabalho assim, bem próximo, eu diria um trabalho bem próximo à perfeição, eu diria que foi o trabalho do Tite. Claro que, infelizmente, no futebol a gente sabe, quando se perde, tá tudo errado, e quando se ganha, tá tudo certo. E o meu ponto de vista não é assim. Na vida se existe equilíbrio. Então, um dos trabalhos excepcionais que o Tite fez aqui foi esse lado humano. Não só vir aqui, viver 10 dias e esquecer o futebol. Não. Ele via e vivia intensamente a seleção brasileira, a CBF, vivia intensamente o que é o futebol brasileiro. Então, claro que existem coisas ruins, coisas boas, mas você tem uma pessoa um treinador que viveu intensamente essa seleção brasileira, foi o Tite. Então, por isso está no meu top 3 do mundo. E aí, o que você achou? Quero a sua opinião
Opine aí sobre essas falas do Casimiro. Você quer um técnico estrangeiro na seleção brasileira? Ou você quer um técnico brasileiro para comandar o nosso time? Opine, vai ser interessante saber a sua opinião. Está gostando do nosso trabalho? Se inscreva. Wellington Campos FC, é esse o nosso canal. A inscrição está aí embaixo. Peço também para você dar o like, dar o joinha para mostrar que gosta do nosso trabalho. E também passa aí, né, compartilhe esse link para os seus amigos nos grupos de WhatsApp. Isso dá uma força muito grande para ganharmos mais inscritos aqui no nosso canal. E não paga rigorosamente nada. E é muito importante a gente ganhar mais inscritos e mais likes para que o YouTube entenda que o nosso trabalho é legal. Deixa eu agradecer a equipe da doutora Camila Paz, harmonização orofacial, seu sorriso muito mais bonito. Olha o telefone aí na tela do consultório em Goiânia, 62 999 55 2392. É esse o telefone da doutora Camila Paz, uma baita cirurgiã dentista, pronta para deixar o seu sorriso muito mais bonito. Gente, um ótimo final de semana. Vamos acompanhar o jogo da seleção brasileira e de olho aí nas coisas do Vasco da Gama. Forte abraço, fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.